E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Último episódio de 2024. E que massa, né? Eu comecei o Aprendi com Manhã, finalzinho assim de ano, foi no ano passado, outubro, novembro, ou seja, a gente já tem um ano aqui. E mais um ano em que eu tô aqui te desejando, né? Esse Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E pra mim é uma honra, de verdade. Cada feedback que eu recebo, cada pessoa que diz, Indy, seu conteúdo é massa. Eu quero até ler uma mensagem da Dani, que ela já participou aqui no podcast, é apoiadora. E ela me mandou uma mensagem muito bonita que mexeu muito comigo. Porque Dani, acho que Dani é o quê? Uns quase. Ai, não quero errar, Dani. Mas Dani é 30 a mais. Dani já tem filho, já tem uma outra experiência, né? E aí ela mandou uma mensagem pra mim, ela falando: Bom dia, Indy, tudo bem? Olha, estou aqui ouvindo o podcast da semana passada, que foi o que vai te fazer feliz, né? E de novo, muito impactada com como nossas histórias têm semelhanças no jeito de entender o mundo. Que lindeza ver como você superou toda essa vivência de escassez e prosperou. Sabe, a hora em que você fala que a casa em que mora não falta nada, me emocionei muito. E que lindo ver como a sua estrutura de família permite que você seja quem é com menos dor. Sou grata por existir no mesmo momento histórico que você. E quero muito que nossos laços se estreitem. Hoje acordei pensando em você, dizendo: Estou xoxa e capenga. E desejo que você esteja cada dia menos xoxa e capenga e mais feliz e lúcida e bela. Te adoro. Feliz fim de ano. E é muito louco essa conexão que a internet tem, né? Porque Dani parece que eu já conheço ela, assim. A gente conversa, né? Hoje a gente tem um WhatsApp uma da outra. Ainda não conheci pessoalmente. E ela é uma grande apoiadora do meu trabalho. Então eu fico muito honrada, honrada mesmo. Honrada porque hoje as duas pessoas, eu tenho três pessoas que eu considero muito como família morando fora. Que é Fran, Bruna Lima e Bruna Freitas. E família, assim, sabe? De saber tudo, de eu estar ali no BO e ligar, de em momentos desafiadores aqui, estarem presentes fisicamente ou presencialmente, que estão mais pertinho. E tem Thaís também, que não tá por aqui agora em Portugal, né? Mas tá no mundo e que também foi uma conexão feita pelo Se Vai Embora. Só Fran, que foi pelo meu Instagram pessoal. Mas a Bruna Lima, a Bruna Freitas e Thaís, que é do aonde a gente está, que eu já falei aqui, minha grande amiga, são pessoas que as conexões foram criadas a partir do Se Vai Embora. Então, eu tô da semana passada pra cá, que eu tava, né? Lembra que eu falei? Tava pensando em desistir e tal. Ah, e um detalhe. Muito provavelmente, se você está escutando esse episódio sem edição, é porque Adolfo está com problemas técnicos no computador dele. E para não deixar vocês sem episódio, eu coloquei aqui sem edição. Se tá com edição, ótimo, amigo, que bom que você resolveu. Se não, é porque Adolfo não conseguiu editar. E eu tô colocando aqui na semana do Natal também, enfim. Então, é pra gente ter essa última despedida aqui do ano. Mas 2025 a gente volta, tá? Com tudo certinho. E aí, são conexões feitas a partir do Você Vai Embora. E é muito louco como a gente cria admiração, né? E isso me fez muito. Isso tá muito me guiando, né? Eu postei um Reels agora há pouco, antes de estar aqui gravando com você. Também me despedindo ali do Instagram. Gravei o vídeo pro YouTube, que eu vou postar também. E agora eu tô gravando o podcast. E no Instagram que eu já postei, eu vi uma outra mensagem de uma outra Dani, que é outra, tá? Não é que escuta aqui o podcast. Pelo menos não é que mandou essa mensagem falando do podcast, mas é uma outra Dani que ela realmente tá ali sempre nos meus stories também e tal. E ela falando do jeito que ela me acompanha, achei muito bonito também. Quero ler, peraí. Deixa eu ler. Deixa eu abrir aqui o Instagram. Cadê, cadê? Cadê? Ah, Indy, sua linda, te acompanho desde o início, há 5 anos. Te admiro muito e desejo o melhor sempre. Foi maravilhoso te acompanhar esse ano, com altos, baixos, mas em todos os momentos, Deus e os orixás juntinho contigo. E eu amo como a minha comunidade já entende a minha espiritualidade, né? Boas festas, Feliz Natal, um excelente ano novo, bom descanso, pois você merece se priorizar para estar bem e forte. Beijos, Indy. Fica com Deus. Em fevereiro estarei te aguardando. É muito bonito esse carinho, de verdade, assim. Então, esse episódio é pra gente analisar juntinhas, pra dar espaço pra 2025. Mas, antes de tudo, é esse agradecimento, assim. Porque é uma coisa que eu coloquei várias metas, assim, na minha cabeça, né? Na produção de conteúdo. E eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada, pessoalmente falando. É,
porque eu não consegui atingir essa meta, né? Eu queria ter monetizado o podcast esse ano, queria ter atingido mais seguidores no Instagram, mais seguidores no YouTube, monetizar o TikTok. Eu criei várias metas. E que, paralelo a isso, eu decidi criar uma empresa. E chegou um momento, né, em novembro, quando aumentou o fluxo da empresa, já era fim de ano, eu tive que escolher um ou outro para dar mais atenção. Então, desde novembro, eu tô meio fazendo tudo agoniada, assim. E é por isso que eu vou dar essa pausa, as primeiras 2 semanas, para realmente descansar e me desconectar. E, em janeiro, produzir nos bastidores, descansar, estudar, trazer essa criatividade. Vou tentar, eu tô pensando, tive essa ideia tem alguns minutos, desinstalar o Instagram mesmo, porque por mais que eu consuma pouco, eu ainda consumo e às vezes eu sinto que isso interfere na minha criatividade, sabe? E eu tô com esse bloqueio criativo, nesse sentido de comparação e tal, de ver uma coisa, uma pessoa que nem me conhece, e aí eu pensei em uma ideia parecida antes, e aí eu não quero postar porque eu vi ali. Enfim, doide é doide. Então, eu quero hoje analisar com você coisas que a gente vai dar espaço para 2025, né? O que deu bom e o que deu mais ou menos, e o que não deu bom e que a gente não quer levar para 2025. Do lado de cá, e aí você vai fazendo o seu mapa mental daí, tá? Tanto profissionalmente como pessoalmente. E é doido, né? Eu fico pensando assim, do como eu coloco o profissional acima de tudo. E, gente, vocês não têm noção de quanto tá sendo difícil, do quanto tá sendo difícil eu parar e falar, não, eu vou descansar. E eu vou tirar 2 semanas sem pensar em nada. Porque desde que eu crio o conteúdo, eu nunca fiquei. Por mais que eu ficasse um tempinho sem postar, eu sempre estava pensando em um vídeo. Então, eu quero tirar esses últimos dias do ano para não pensar nessa produção, não pensar em postar. E é por isso que eu quero desinstalar o Instagram, para não cair na tentação de olhar, de querer postar e de não me dar a sensação de eu tô perdendo, sabe? Porque eu sei que seguidores vão diminuir, alcance diminui, o algoritmo laça com a gente. E aí, se eu ver outros criadores postando, eu vou ficar, nossa, era pra eu estar produzindo. Então, eu não quero me dar essa comparação, sabe? Me colocar nessa cilada, porque eu sei que eu já tenho tendência a isso, a me cobrar demais. Mas fazendo uma retrospectiva aqui do ano, né? Os aprendizados desse ano, que eu aprendi com mãe, aprendi com você, aprendi com as mulheres que me rodeiam. Janeiro, eu tava lá no Brasil. Fevereiro, eu cheguei no Brasil final de janeiro, né? Fevereiro ali, reenergizei total. Participei do fechamento do terreiro de vovó. Mal sabia eu que seria o último, né? O fechamento do terreiro, que na casa de vovó, como tem uma energia muito misturada, né? Umbanda, candomblé, enfim. E aí minha avó fecha o terreiro para o tempo da quaresma, né? Os 40 dias ali. Só abre depois da quarta-feira de cinzas. E aí é um tempo que a gente faz uma limpeza, assim, bate umas folhas e tal. E, enfim, conversei muito com o orixá e tal. Março, fiquei com manhinha, trabalhei muito. Foi quando o acúmulo de trabalho bateu ali, a exaustão. E em março, decidi, né, tomei a coragem de sair do meu trabalho. E é engraçado, tá? Porque nesse período do início do ano, eu tinha, gente, acabado de começar um namoro. E eu não contei pra ninguém, pra quase ninguém isso. Eu fui pra casa da minha família. Eu acho que só... Eu contei pra vovó, ainda mostrei a foto do meu querido pra vovó. E que bom que eu contei pra vovó. Porque a vovó falou, ai, gostei. Eu lembro do comentário dela, eu não vou expor aqui, mas foi engraçado. Ela elogiando ele. E, enfim, foi muito bonito, assim. Ela abençoou e falou, ai, que seja iluminado, abençoado. E eu tô muito feliz que eu contei. Porque mãe até falou, ai, não conta, que não sei o quê. E eu falei, não, eu quero contar, vou contar. Então, foi manhinha, Dinda, a Thaísa, que é minha irmã confidente. Te amo, Teca, minha caçula. E foi isso, assim, acho que eu comentei com tia Zizi, tia Marivone, mas assim, muito por cima, sabe? Sem muitos detalhes. Todo mundo tava achando que era uma parada meio... tipo, não vai durar, é um passatempo. E eu sempre soube, né? Porque meu querido, ele é muito sério. Gente, português, ele é muito literal e ele é muito comprometido. Isso eu acho que é uma coisa da cultura, né? E a personalidade do meu querido também é muito assim. Então, não era que eu não acreditava no relacionamento, mas eu tinha muito medo, porque eu tinha
acabado de, né, tipo, tinha pouquíssimo tempo que tinha saído de um relacionamento. Então eu tava muito assim, eu entrei esse ano com muito medo. Medo da relação, medo de me permitir viver isso. Com muita vontade de sair do meu trabalho, mas com medo também. E essa união da gente foi primordial, assim, pra eu criar coragem, porque foi uma parada que não foi tipo assim, ai, tô aqui. Foi tipo assim, olha, eu tô aqui e estou agindo como uma pessoa que estou aqui, sabe? Em todos os sentidos. E pra me blindar, eu também me preservei e tal. Não quis ficar comentando. Mas aí em março, né, por questões de logística e porque eu decidi sair do trabalho, e porque a gente também já tava ali, né, ele com aluguel, eu com outro, eu tava morando sozinha. Ele, gata, vem morar comigo. Ele é branco, mas eu chamo ele de nego, às vezes. Porque, ai, gente, na Bahia a gente se chama assim de nego, né? Então, o meu sotaque tá sempre aqui presente. E eu vim morar com ele morrendo de medo. Foram vários ajustes, assim, de casa, de deixar esse espaço como casa. E foi muito desafiador, eu tava com muita dúvida. Aí fui sair oficialmente do trabalho em abril e fiz o Caminho de Santiago em maio. No Caminho de Santiago foi essa virada de chave. Eu tô falando aqui, tá me dando. Tipo, parece que eu tô relembrando tudo o sentimento que eu tava naquele momento. Foi a virada de chave, assim, né? Que eu percebi que, cara, o que você tá vivendo é muito gostoso, vive isso. E se joga, sabe? Tipo, lógico, com o pé no chão. Eu deixei. Gente, esse homem, ele persistiu, porque eu deixei todas as minhas cartas na mesa. Falei, ó, isso. A gente é diferente, você é branco, você é português, você teve outro background, tipo outra base, né? Eu vim de classe trabalhadora ali, né? Classe C. João veio de uma família que, querendo ou não, é uma classe média, né? Ok, se a gente for visualizar no sentido Brasil. Aqui em Portugal, essa diferença social, né? Essa desigualdade social, ela não é tão latente, né? O poder aquisitivo aqui é diferente, mas ainda assim uma estabilidade, uma segurança que eu nunca tive. Gente, eu tava parando pra pensar, eu dei um air fryer pra manhã essa semana, e pedi pra minha tia gravar, né? Porque eu mandei pra ela de presente. E eu mando dinheiro pra manhã todo mês e tento ir, ainda tenho muito plano, né? Tá no meu mapa dos sonhos, coisas que eu quero fazer pra manhã. E tento sempre mandar ali alguma coisa, ver o que ela tá precisando. No início do ano eu dei um celular e tal, no aniversário dela. E aí, na hora que ela. Foi engraçado que na hora que ela tá abrindo a caixa, ela fala, é um micro-ondas, que ela quer um micro-ondas. E eu parei pra pensar, eu fiz, velho, amanhã não tem micro-ondas, que é uma coisa básica em qualquer casa aqui, quando a gente aluga até. Que desde a Irlanda, as casas que eu aluguei tem micro-ondas, que se tornou básica, que se tornou normal pra mim, mas que eu passei a minha vida toda sem micro-ondas. Por exemplo, amanhã não tem máquina de lavar roupa. Eu tava um dia desse conversando com uma amiga e ela falou assim, ai, a gente falando de memórias de criança, e ela falou bem assim, é, Indy, uma memória dela, de ficar sentada no sofá. E, gente, eu não tive sofá. Até os 19 anos de idade, eu não tive sofá em casa. E isso eu consigo perceber hoje essas coisinhas que a gente vai esquecendo, né? Às vezes, se acostuma. E eu percebo o porquê eu amo tanto ter um sofá em casa. E às vezes eu fico assim, velho, minha família é pobre pra caralho. Eu vim de uma base muito pobre e eu consegui sair dali. E aí eu percebi, olhando hoje em retrospectiva, quando eu tava aqui construindo, né, as coisas assim, tipo, com o meu querido, eu falava assim, ai, vamos. Por exemplo, a cozinha da gente é grande, né? E eu queria comprar algumas coisas, porque é uma cozinha enorme, gente, que não tem nem mesa na cozinha, porque ele fala que senão a gente vai comer na cozinha. E ele gosta de sentar na mesa da sala pra comer e tal. Numa mesa grande, assim. E eu falei, mas precisa de pelo menos uma mesinha, né? A gente comprou uma estantezinha, tem um negocinho de café, tem máquina de café, tem coisinha de chá, uma estantezinha. E foi uma tranquilidade a gente ir no IKEA comprar, que o IKEA é uma loja muito famosa de móveis e eletros. Acho que vem de eletros também, né? Aqui. E aí eu fiquei, gente, era tanta dificuldade para comprar uma coisa no Brasil, tanta dificuldade. E até hoje, assim, né? Tipo, eu ajudo manhã, mas eu também não consigo dar tudo o que eu quero pra ela. Não ainda. E aí, às vezes, eu vou lembrando, assim, toda vez que eu vou lá em casa, eu lembro, assim, tipo, cara, foi daqui que eu saí, sabe? E aí me dá essa sensação de querer salvar o mundo. E foi uma coisa que eu também aprendi muito esse ano. A entender que eu não vou ter como salvar o mundo. Eu quero salvar amanhã.
Mas eu vejo assim, tem... Ai, nossa, minhas tias, eu queria fazer tanta coisa por todo mundo. E é por isso que eu produzo conteúdo, sabe? E aí, esse é meu gás. E aí, eu também, por mais que eu queira monetizar isso aqui, porque eu preciso pagar as contas, eu tô muito feliz porque eu consegui monetizar a agência. E acredito que ano que vem ela vai prosperar ainda mais. Eu coloquei uma meta e tô terminando esse ano com a meta batida. E eu tenho a certeza que ano que vem vão ser metas batidas e prosperando e crescimento. Então, foi muito difícil apostar, porque aí eu consegui entender o quanto eu tinha e tenho o potencial de botar uma empresa para rodar, porque eu coloquei em 6 meses uma empresa para tomar forma, né? Mas eu entendo, olhando, o porquê eu tava tão nervosa, porque eu tava tão ansiosa, porque eu tava com tanto medo, porque eu vim daquela realidade. Então, uma coisa que eu quero dar espaço para 2025 é para cada vez mais prosperidade. Minha mãe sempre falou: Indiara tem um sangue bom, Indiara é muito próspera. E eu sempre fui essa pessoa. Mas eu ainda tenho muito medo de quando eu tô ali no conforto. Me culpo ainda. Tem um episódio falando sobre culpa. Me culpo, às vezes, por estar aqui. Tipo, eu tenho air fryer, eu tenho micro-ondas aqui em casa. E manhã teve air fryer agora. Aí agora eu já botei no plano, né? Quero dar micro-ondas para ela no aniversário. E aí eu fico nesse movimento tentando não me culpar, tentando melhorar, ajudar, equilibrar as emoções, as responsabilidades. Esse ano pra mim foi um ano de maior aprendizado no sentido de, gata, você precisa descansar pra continuar. Você não é salvadora do mundo e você não vai aguentar tudo nas costas. Teve um episódio que eu até falei, né? Que é como se fosse uma escadinha que a gente tá subindo e quando a gente tá sem mala, é mais fácil subir essa escada. Quando a gente tá com a mala, fica mais pesada. Então, eu tô tentando botar uma mochilinha aqui nas costas e subir esses degraus de forma leve, né? Então, em janeiro eu quero gravar, quero sentar, quero ler meus livros, quero estudar e quero produzir cada vez mais me conectando comigo, porque querendo ou não, a internet, ela tem uma fórmula, né? De algoritmo e tal. Gente, eu realmente, assim, eu produzo pro Instagram, eu gosto do Instagram. É, Tipo, não é que eu odeio o Instagram, mas eu tenho um ranço do Instagram. E eu gosto de produzir ali os stories e tal, mas Reels, resumir tudo que eu tenho que falar em 1 minuto e meio, tanto é que hoje o Reels que eu postei, eu meti o louco. Meti lá 7 minutos. É muito superficial, é muito. Ai, eu não consigo ser essa pessoa que consome a vida do outro no sentido assim, ai, se um amigo meu estiver viajando ou se tiver alguma coisa de viagem, eu até gosto de acompanhar. Eu gosto. Principalmente de quem é meu amigo. Ai, Mariane, que é uma amiga minha, de onde a gente está, eu gosto de acompanhar. Mas, quando eu vejo, ai, acompanhar a vida da pessoa só por acompanhar, tipo assim, ai, fulano acordou e foi viver uma vida. Não, eu não consigo. Nunca gostei e não consigo gostar. E aí eu fico pensando, né? Tipo, aí às vezes eu fico pensando, pô, eu deveria mostrar um pouco mais da minha vida. Aí ao mesmo tempo eu fico. Eu tava até falando isso com minha prima, né? Eu falando pra ela do porquê eu me preservo tanto na minha relação hoje, porque eu sinto que, querendo ou não, essa exposição que eu tenho na internet, mesmo não se comparando a uma influencer de 1 milhão de seguidores, tem uma exposição, tem uma energia. E até no dia que eu fui fazer a consulta com o Dani, tinha ali, eu tomei até um banho de sal grosso. Eu acho que o que eu tava sentindo, né, de estar carregada e tal, tem energia, velho. A galera emana energia, seja positiva ou negativa, emana energia. E eu tomei um banhozinho de sal grosso com um negocinho pra limpar, né, as energias. Tô fazendo umas orações, tô me conectando com cada vez mais com a minha espiritualidade. Mas é isso. Eu quero dar espaço para menos noia, menos inseguranças, menos medos. Não que elas não vão existir, mas não deixar elas tomarem tanta vazão na minha vida, assim, sabe? Tanto domínio. Tipo, de junho para agosto, até hoje eu fico um pouco na dúvida se foi meio que também essa energia ali da ida de vovó, né? Que tava indo embora, né? Do campo físico. Eu tava muito triste, muito angustiada. E aí eu abri a agência em junho também. Então, esse ano foi um ano, gente, extremamente desafiador. Muito, eu tô assim, muito cansada, muito sugada, sabe? Eu até avisei meus amigos, acho que Réveillon a gente vai fazer um jantar aqui em casa, que eu não vou ficar olhando o WhatsApp, eu vou, tipo assim, falar com manhã e tal, mas eu vou tentar deixar meu celular no quarto, sabe? Porque eu absorvo muita energia.
eu converso, eu dou atenção, eu sou uma pessoa que eu me prezo muito por estar presente. Então, eu tô ali, eu absorvo a energia da pessoa, eu paro, eu dou atenção, eu converso, eu brinco. Então, eu quero dar uma pausa, assim, sabe? Dar uma filtrada e dar esse espaço, sabe? Tirar, vou dar uma. Minha casa tá toda arrumadinha, né? Mas vou tirar umas roupas que já não fazem mais sentido, vou ver se dou. Quero comprar umas roupinhas também. Tem viagem em janeiro, tem viagem pra neve. Eu tô com muita fé pro ano que vem. De verdade, assim, eu consigo sentir que vão vir muitas coisas boas. Eu, tá, tipo, parece que tá quase palpável. Que eu sinto que a empresa vai decolar. Eu também tô entrando no ano e aqui é uma coisa que eu vou dar espaço. Assim, é uma coisa que eu venho estudando muito e percebendo que para empreender as pessoas querem uma presença no digital, né, uma influência na internet. E quem influencia, quem tem um canal e tal, para monetizar isso, cada vez mais está criando uma loja, seja física ou online, um produto, um serviço, que foi o que eu fiz, né? Criei a agência, que tem tudo a ver com minha audiência, inclusive compra passagem, que você vai embora viagens, para vir para a Europa, para ir da Europa para o Brasil, para vir turistar, para viajar. A gente também vende passagens nacionais, mas não é o meu maior foco, porque a lucratividade é muito pequena, coisa de, sei lá, 50, 100 reais por passagem. Então, às vezes, é um trabalho que a gente dá o suporte de pesquisar, de fazer check-in, de acompanhar, que não compensa, ainda mais quando eu converto isso para euro. Mas para algumas pessoas, vez ou outra, eu faço, né? Não é meu foco principal. Meu foco principal são intercambistas, turistas e imigrantes. Mas estamos aqui. E aí eu criei esse serviço. Então, eu quero entrar ano que vem. Eu vou ainda parar para fazer meu planejamento, para sentar. Eu tô para comprar minha agenda de 2025. E eu não comprei ainda porque tô na dúvida se eu vou ganhar isso de Natal. Então, na dúvida, eu não vou comprar para não ter duas. Mas passando o Natal, espero já ter, né? Entrar o ano de 2025. Eu sou muito de escrever, de visualizar, de planejar. Sou muito planejadinha. Então, eu quero fazer o planejamento da empresa por trimestre, dividir, né? Antes eu visualizava as coisas e eu colocava assim, eu quero fazer isso esse ano. E aí, quando começava os anos, tipo, os meses, o mês que deu ali, né, meio errado e tal, foi uma coisa que eu aprendi nesses 6 meses. Que tem uma progressão, né? Então, eu vou começar dividindo por trimestre e aumentando as metas por trimestre. Olha, uma coisa que eu percebi, principalmente com uma negociação que eu fiz semana passada, é que eu tô amadurecendo como negociadora. Tô muito orgulhosa da minha trajetória como empreendedora, que tá só começando. E muito orgulhosa do meu amadurecimento nesses últimos meses, que foram duros, mas necessários, né? Com os aprendizados que eu tive ali. E aí, gente, aprendiz, querido, querida, queride. Eu tô tipo assim, véi, o ano vai começar massa, sabe? Vai ter viagem, coisa que a gata ama. Aqui esses dias tá frio, mas tá tendo dias de sol. Gente, sol no inverno. Tudo pra mim tá muito melhor que ano passado. Dias ensolarados, bonitos, sabe? Até quando a gente tá almoçando, tem uma janela, uma porta nas nossas costas e o sol fica batendo assim, ó, coisa mais gostosa. Sol quentinho. Então, tô muito esperançosa, assim, com muita fé. É um ano que, como o Dani falou, Yansan tá reinando, Xangô. É um ano que, olha. Eita, será que saiu? Eu dei uma rotinha. Desculpa se não teve edição. Esse ano. Isso é uma coisa que a Adolfo cortaria na edição, né? O meu arrotinho. Me desculpa, você saiu aí. Esse ano é um ano que tá vindo aí com as mulheres na potência, no poder, sabe? É um ano que eu quero organizar o casamento da gente em 2025. Vocês foram os primeiros a saber que eu vou casar, né? Fiquei noiva em setembro. E provavelmente, por mais que eu tente me preservar e me blindar, vão ter mais uma coisa ou outra ali eu falando do meu casamento, né? Eu quero fazer um episódio só falando sobre casamento. Mas aí, como a gente ainda não fechou a data, que depende muito da gata aqui, né? Porque, enfim, meu querido tem um trabalho certinho, um salário, e eu tô nessa instabilidade de início de empresa. Então, por mais que seja um casamento simples, é um casamento que eu quero fazer arrumadinho. Então, vai ter um investimento, né? Porque só para ir pro Brasil, já tem um valor de passagem ali.
Mas eu quero dar espaço para coisas boas florescerem, energia positiva, limpar pessoas que não fazem sentido. Tô limpando sem pena. Gente, assim, ó, sem pena. Eu tô cada vez, eu já falei isso pra vocês, mais seletiva. E, véi, faz essa conta aí do lado daí, sabe? Eu sei que é difícil, às vezes, a gente ter coragem de fazer algo. Eu, do ano passado pra cá, eu sempre fui essa pessoa de falar, gente, termina. Gente, sai do trabalho. Eu parei pra pensar, né? Eu nunca fui demitida. Eu sempre pedi pra sair dos meus trabalhos. E agora, nessa fase como empreendedora, né? Espero que, que eu tô aqui pra dar certo. Outra coisa que eu tô dando espaço é cada vez mais olhar o que eu falo e que eu repito pra mim mesma, né? O que eu repito pra mim mesma, o que eu falo pros outros, o que eu jogo pro universo. Eu tentando falar, assim, não partindo de uma positividade tóxica, mas trazer muito essa positividade, sabe? Eu tô tentando muito ser grata com as coisas que aconteceram esse ano. Apesar de ter sido um ano muito difícil. Então eu tô muito. Acho que é por isso que eu preciso me calar e me preservar um pouco. Porque eu tô muito nesses altos e baixos. Um dia eu acordo super feliz. Cara, que casa gostosa, que espaço massa. Caralho, eu tenho uma empresa, caralho, eu fiz uma ótima negociação essa semana, caralho, eu bati a meta. E é tipo, porra, velho, primeiro Natal sem vovô. Porra, velho, manhã, eu ainda não reformei a casa de manhã como eu queria. E aí é por isso que eu falo, gente, é tristeza e alegria simultaneamente. Sentimentos coexistem. A gente sabe, né? Então, parem de achar que tem a vida perfeita. Parem de acompanhar pessoas que dão essa sensação de que você está fazendo errado, que você é uma fracassada, um fracassado. Na real mesmo, dá espaço, faz uma limpa aí. Eu, inclusive, tô fazendo uma limpa no meu Instagram. No meu Instagram pessoal, eu coloquei ele como privado e vou fazer uma limpa nele em pessoas que me seguem, que não são amigas, né? Até porque se eu postar uma coisa ou outra, assim, da minha vida pessoal, né, eu não quero que eu não quero que essa que fique visível para todo mundo. Então eu tava conversando isso com Isa, né? Então hoje eu botei ele como privado, comecei a deletar algumas pessoas. Se você é um aprendiz, um baurinha e me segue no pessoal e foi excluído, gente, nada pessoal. Eu tô realmente tirando algumas pessoas que descobriram meu perfil pessoal do Se Vai Embora, porque às vezes, e inclusive é outra coisa que, assim, quando me mandam perguntas e tal, no meu pessoal, na que é Indiara Vitória. Acho que eu vou até tirar ele da descrição. Acho que tem aqui na descrição, nem sei. Mas no meu pessoal, não tem na descrição, tem o TikTok. Mas no meu pessoal, às vezes me fazem perguntar de intercâmbio, de morar fora. Eu não respondo. Sinto muito, a gata não responde. Trabalho e não se vai embora. Até porque no meu pessoal eu nem vejo direito. Às vezes meus amigos me marcam nas coisas. E eu não vejo. E às vezes eu entro assim pra postar foto de aniversário, que a gente tem muito isso, né? Postar foto de aniversário e tal, postar uma coisa ou outra, mas a última vez que eu postei foi quando a vovó faleceu, em agosto, no meu pessoal. Então, vou dar uma limpa neles também, mudar algumas coisinhas, dar uma limpa nos armários, mas eu tô. A palavra, assim, pra mim esse ano, as palavras, né, foram descanso. Aprendi muito que descanso é importante. Recomeçar, desistir. Eu tava lembrando, vai, eu falando assim, né, quando eu pensei em desistir da produção de conteúdo, que eu comecei a me cobrar nisso, eu falei, cara, esse foi o primeiro ano que eu produzi sozinha no Instagram, né? Então tem muito ruído ainda na comunicação. Então, talvez tenha mudanças, provavelmente tenha mudanças aí nesse novo ano. Aqui no Spotify, eu acho que a gente vai começar a colocar em vídeo também, porque parece que o Spotify vai monetizar. Eu tenho planos ainda para monetizar, não vou parar com esses planos, mas vou tentar me cobrar menos em relação a isso, porque é uma coisa que uma galera reclama, né, que produz um conteúdo muito massa e que eu sei que não depende 100% só de mim, né? Eu espero que cada vez mais tenha oportunidades desse conteúdo chegar para mais pessoas. Eu sinto também que em 2025 vai dar essa virada, sabe? Eu sinto de verdade, mas eu também não vou me cobrar, assim, não vou ficar tão triste. Isso realmente me abateu muito de novembro para cá, porque eu coloquei a meta de que pelo menos 50 mil seguidores no Instagram e monetizar o TikTok com 10 mil seguidores. E não alcancei essa meta, e aí eu fiquei muito pistola. Então é por isso que eu acho que eu preciso me dar esse distanciamento, sabe? Pra retomar esse brilho que eu tenho. Tipo, por exemplo, quando eu sento aqui, eu tenho um brilho no olho diferente. Eu amo produzir, eu amo comunicar. Mas eu tô com muita preguiça
assim, tipo, muita desmotivação pra vir gravar, de fato. Porque eu fico assim, ai, cara, eu vou postar um conteúdo, vou gravar um negócio que eu acho que tá legal, que a galera que tá ali, que já me acompanha, acha que tá legal, mas que não cresce, que não sai da bolha. Então, eu preciso desse distanciamento, sabe? Pra ver as coisas por outros olhos, de não pensar, ai, são 27 mil, só 27 mil seguidores e, porra, são 27 mil seguidores. Bora, continua. Então, esse ano de 2025, mais um ano de teste. Bora que bora. Teste não, né? De trabalho mesmo, mas de fé que vai virar. Mas que também eu vou também colocar mais energia na agência, que é o que virou, né? No sentido de que, tá, eu vi que valeu a pena. E comecei, a partir do ano que vem, eu vou conseguir ter um pouco maior, maior previsibilidade, sabe? Em relação a faturamento e tal. Até aqui eu não tirei o lucro da empresa, estava focada em fazer o caixa da empresa e era essa a meta, fazer um caixa para iniciar o ano que vem com o caixa da empresa, né? Até para parcelamento de cliente, enfim, coisas dos bastidores da agência. E estou muito feliz que a gente conseguiu bater essa meta. Mandei lembrancinha para o colaborador que trabalha comigo, mandei bônus para ele, mandei uma lembrancinha para minha sócia também. Então, estou feliz, assim, sabe, de forma geral, com o resultado, porque eu tô tipo assim, cara, vai dar certo. Em 6 meses da empresa, as coisas estão se fechando, né, para esse ano e que 2025 a gente já tem base de erros, acertos, que eu sei que ano que vem vamos ter mais e que tem potencial aí de prosperar muito. Então, dá esse espaço para coisas boas virem, para não deixar o medo falar mais alto. Quando eu voltei do Caminho de Santiago, eu olhei para meu querido e falei, cara, é realmente isso, eu te amo e quero construir essa vida com você. Eu tô com muito menos medo, eu confio muito no que você me diz, o que a gente vive. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu quero muito contar essa história para vocês. Acho que eu vou contar. Me conta se vocês têm curiosidade. Eu vou contar depois, em um outro episódio. Que eu falei, né? Eu queria muito o patrocínio do Bumble, porque eu conheci ele no Bumble, mas não vai rolar. Se não rolar, eu vou contar aí ano que vem. E foi uma coisa que ele me prometeu, que não ia me decepcionar. E até então, tá cumprindo com a promessa. E é isso, aprendiz. Vamos dar espaço, assim, analisa aí profissionalmente o movimento que você consegue fazer. A vida é movimento, né? Yansan é a rainha do vento, dessa tempestade. Xangô é da justiça. Se você não confia, não confia, não tem fé, enfim, na ancestralidade, se conecta com seu Deus, né? Com muito respeito a você, aos outros que estão ao seu redor. Tentar reavaliar, sabe? O que deu certo, o que não deu certo, o que está dentro do seu patamar, né? Do seu alcance, o que não tá. E eu espero de verdade que tenha muita prosperidade do lado daí. Espero muito que a gente consiga aí viver coisas lindas ano que vem. Eu tô pensando em um quadrozinho assim, tipo, tipo um quadro de episódio curtinho durante a semana. Mandem ideias, né? Porque é isso, como não tá monetizando, né? É mais trabalho, mas é porque eu amo produzir. Ou gente, ou marcas, ou empresas, ou agências. Velho, é sério, às vezes me bate uma frustração, sabia? Porque eu fico assim, cara, não é possível. Esse conteúdo aqui é tão massa. Porra, o Spotify, me nota. Já preenchi o formulário do Spotify, gente, tantas vezes, que é pra ser criador em destaque, sabe? E eu vejo que quem tá ali é muito quem tem networking, velho. Beleza, lógico que a pessoa tem um conteúdo massa. Mas é meio que a galera, tipo eixo sudeste, sabe? Ou a galera que tem, assim, já tem um número bem grande no Instagram da vida. Enfim, é puxado. É puxado. Tô com a ideia de escrever um livro, eu já falei isso pra vocês. Eu quero muito escrever um livro, mas não sei se vai ser ano que vem. Quero aprender um novo idioma. Comecei com o espanhol desde o ano passado, mas esse ano eu entendi que eu não ia ter braço para isso. Então, assim, os sonhos continuam, a essência continua. Provavelmente a gente volte com algumas mudanças, mas que eu tô cheia aí de entusiasmo e preciso desse descansozinho. Amanhã, aqui tá, eu vou postar isso no dia 25, né, que é Natal. Então já vai ter passado o Natal. Mas tô bem animada ali de passar com minha família, né? Eu e meu querido hoje a gente forma uma família. E a gente vai passar com a família dele, que também é minha família, meus sogros, a irmã dele, né? Minha cunhada. E é bonito isso, Réveillon a gente vai passar em casa, porque não dá pra sair no frio.
fazer um jantarzinho aqui em casa com a minha família de amigos que eu criei, Bruna, Thales, vão vir aqui pra casa. Amigo, amo vocês, tô esperando vocês aqui. A gente vai fazer um jantarzinho. Talvez venham mais pessoas, mas eles foram que confirmaram. E aí a gente vai fazer um jantarzinho aqui gostoso, em casa. E é engraçado, né? Como a gente muda, assim, desde o ano passado. Ano passado eu também passei Natal e Réveillon com meu querido. E Réveillon também foi em casa e foi uma delícia. Se eu estivesse na Bahia, eu estaria no meio da gandaia, no meio de uma festa da virada em Salvador. Mas tô feliz, né? Meio assim de que não vou no Brasil ano que vem, né? Até então não vai dar. Principalmente por causa... Desculpa, gente. Principalmente por causa dos planos que a gente tem de casar ali em 2026. Então, precisa economizar, né? Queria muito que o meu querido conhecesse amanhã pessoalmente. Queria. Mas é um investimento, né? Então, vamos dar uma segurada, porque 10, 12 mil que a gente gasta de passagem fica aí para 2026. E é isso. Manda energia positiva, sabe? Pra mim, pras pessoas que você gosta. Essa energia retorna, véi. Sério. Não adianta ter inveja. Não adianta se comparar. Não adianta pegar uma régua e medir a sua vida com a régua da vida do outro. Não adianta. Tá bom? Bota isso na tua cabecinha. Segue o teu. Segue firme. Se conecta com você. Faz o que te faz bem, na medida do possível. Elimina pessoas que te colocam pra baixo, que te desanimam, te desmotivam. Pelo amor de Deus. Tu merece mais, tu merece o melhor. Para de adiar o que tu já sabe que é inadiável. Seja um término, uma saída de um trabalho, uma mudança radical de vida, sei lá, não sei, vamos supor, eu posso ter me lido a vida toda como hétero e me assumido ali na sociedade como hétero, mas aqui dentro de mim tem uma outra vontade e tô com medo, gente, bora viver. A vida é uma só. E a gente viu esse ano que teve tantas perdas, né, de pessoas queridas, do como a vida ela é passageira. E eu tento muito trazer a sabedoria que eu tive ali, que eu aprendi com vovó, com manhã, com as minhas. Sempre estarei honrando todas elas no meu caminho. Sempre estarei com esse vento de Ansan me guiando. E quero trazer isso pra você, pra te encorajar, pra gente refletir, pra gente melhorar juntas. Tem uma amiga minha, Bruna Freitas, que ela falou assim pra uma outra amiga minha, Fran. Ela falou, amiga, que bonito. Ela falou, Indy me melhora. E eu achei muito bonito. Tipo, nossa, que impactante, né? Então, eu quero me melhorar nesse período de descanso pra te melhorar também. Pra gente se conectar e criar essa melhoria em conjunto. Porque a gente merece, né, véi? A gente merece o que há de melhor pra ser vivido e desfrutado. E a gente merece também descanso, pausa, recomeços, prosperidade, colheita. Às vezes a gente só tá plantando e não tá colhendo, a gente fica naquela. Então, ano que vem vai ser um ano de muita plantação por aqui, mas eu espero também que tenha muita colheita. E espero que uma delas seja continuar aí com você na escuta do podcast e no consumo do meu trabalho. Aproveita janeiro, eu tô te liberando aí pra descansar, tá? Né, se quiser ouvir os episódios antigos. Antigos não, né? Gente, um ano aí de podcast. Tem muito episódio massa. Se tiver com saudade, escuta algum episódio que te marcou muito. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o TikTok. Em fevereiro, indo de volta com muita coisa boa pra você. Tá bom, aprendiz? Um cheiro. Feliz Natal, feliz Ano Novo, bom final de ano. Que todos os seus sonhos aí todos os seus desejos, né? Tem a diferença de sonho, gente, de objetivo. Tipo, eu tenho um sonho de ter um café, né? E tenho um sonho de escrever um livro. Mas eles ainda não se tornaram um objetivo, porque eu não coloquei um plano pra deixar ele em prática, tá? Então, tipo, a agência era um sonho e se tornou objetivo desde o ano passado. Eu tava me movimentando já pra isso, investi em curso e tal. Então, tem diferença entre sonho e objetivo. Vê o que você consegue tornar real o ano que vem, tá? Teus sonhos serem verdade, seus objetivos também se realizem e a gente vai equilibrando aí o que é que consegue fazer, cada um no seu canto. Minha avó tem um ditado, né, que a gente fala, não é? Cada um no seu canto sofre seu tanto.
E eu espero que você sofra cada vez menos, que vão ter dias difíceis, dias doloridos, dias tristes, mas que cada um do seu canto colha o seu tanto, sabe? Que a gente consiga prosperar e viver e desfrutar de coisas boas, porque a gente merece pra caralho. Amanhã ouviu eu falando pra caralho, ela me mata. Porque a gente merece muito. Que os deuses querem que a gente aproveite isso. Né, minha nega? Eparrei, oiá. Eparrei, oiá. E muito axé, saravá, meu pai Oxóssi, Xangô, meu pai boiadeiro, todos os catiços que me acompanham, que me rodeiam, que me protegem. Obonixé, Caô, Cabe, Essile, Xangô, abrindo caminho, trazendo muita luz, muito axé, muito acossi, que é dinheiro na língua queto, né? Muito dinheiro, que a gente precisa de dinheiro mesmo, viu? E muitas realizações. Xangô é da justiça, é aquela hora da gente tomar aquelas decisões ali, difíceis. E eu vou me embora, porque eu já falei demais. Porque eu já tô com saudade aí, tá vendo? Eu amo produzir isso aqui. Volto em fevereiro, tá? Janeiro eu vou estar gravando, mas você só vai me ouvir em fevereiro, em novos conteúdos. O cheiro, aprendiz! Saudade! Tchau, tchau!